toma o adversário, o fraudador, né, toma controle do software que conta os votos, ele também produz um registro dos votos embaralhados que é compatível com aquela contagem. Então você precisa de uma outra mídia, de fato, até para aumentar o custo de ataque, porque agora o atacante, o fraudador, tem que manipular de maneira compatível vários registros e também você tem uma trilha verificada pelo eleitor, no caso, independente da trilha eletrônica, dos votos armazenados de maneira eletrônica. Rápida, igual, né? E que tem fraudes também, tem possibilidade de fraude, mas todas elas são visíveis, né? Porque envolvem você subtrair papel, sumir com lona, que eram fraudes que aconteciam na eleição com cédula no Brasil e deixavam testemunhas, né? Uma eleição puramente eletrônica não deixa testemunhas para a sociedade nos fiscais eleitorais. Só precisa de um cara com uma chave para alterar onde ele quiser. Sem testemunhas, ele faz sozinho. Essa foi a condição que a gente encontrou. A gente não pôde testar isso durante os testes organizados pelo TSE, a possibilidade de adulterar o sistema com essa informação, com esse segredo compartilhado, porque não teve tempo, eram pouquíssimos dias, mas também não houve interesse posterior do TSE em tentar montar, simular esse ataque para ver quão eficaz ele seria na prática. E quando você chega no TSE e mostra toda essa falha e mostra como é fácil fraudar uma eleição com a urna deles, o que eles falam? Uma entrevista que eu dei para um portal de internet logo depois dos testes e descrevi de maneira técnica todos esses problemas, a resposta oficial do tribunal era basicamente dizer que a minha atitude era uma ameaça à democracia. Assim, que eu também isso é uma ameaça à democracia. Aparentemente, ou pelo menos no entendimento do tribunal. Questionar qualquer coisa ameaça a democracia. Tá Quando bom. isso é radicalmente diferente da cultura que a gente tem na universidade e na academia, né? Que é tratar dos problemas, escrevê-los em detalhes, avaliar de maneira técnica quão seguro é ou não o sistema, propor soluções, implementar essas soluções e evoluir a segurança do sistema ao longo do tempo. O TSE acha que... Porque eu sou proibido de fazer piada com político em época de eleição. Não sei se você sabe. Não sabia. O TSE vem aqui na emissora, diz que é proibido fazer piadas com os políticos na época da eleição, com partidos, com políticos, com governo. Eu não posso tocar no assunto. Por quê? Porque para o TSE, se eu fizer uma piadinha com um candidato, eu posso estar influenciando o voto e alterando o resultado da eleição. Mas a urna não ser transparente não tem problema nenhum, eles deixam passar, fica tudo tranquilo. Eles não estão preocupados com a falta de transparência da urna, com a facilidade em fraudar a urna. O problema é fazer piadinhas com o político na época de eleição. Agora, o que acontece é que democracias muito mais antigas, maduras, mais desenvolvidas, não querem a urna eletrônica lá e o brasileiro se orgulha que tem isso aqui. Por quê? Para citar alguns exemplos, na Alemanha tem um entendimento muito diferente e interessante, que eles chegaram a utilizar sistemas com essas mesmas características, mas um entendimento da Suprema Corte de lá é que um sistema de votação utilizado pela sociedade para eleger seus líderes não pode exigir conhecimento de especialista para uma auditoria. Porque assim, se você não precisa de conhecimento especializado para fazer auditoria, toda pessoa de fato é um fiscal, é um auditor, né? Então lá, o entendimento da Constituição, da Suprema Corte de lá, é que um sistema desse simplesmente é inconstitucional e não pode ser utilizado para eleições oficiais. Então, o que eu acho um entendimento muito interessante, porque eles tentam adotar algo que é diretamente observado ou auditado pela população. Então, aqui há sempre uma concentração desses poderes de auditoria. Então, atualmente, por exemplo, fiscais de partido político podem auditar o sistema de votação. Eles podem ir ao TSE e examinar o código-fonte, mas o TSE exige a assinatura de um termo de sigilo para isso. Então, eles podem ver o sistema, características técnicas do sistema, mas não podem falar para prestar contas para a sociedade do que é feito, da qualidade do sistema lá dentro. Então, há uma obsessão com o controle e a falta de transparência é endêmica em várias etapas do processo. Bom, tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Vou te pedir que você não questione mais essas coisas, que questionar é uma ameaça à democracia. Tudo bem? Tudo bem. Posso só anunciar, talvez, para dar um tom um pouco mais construtivo para a palestra ou para a entrevista. As pessoas devem estar se perguntando o que é que eu posso fazer eu sou refém de toda essa situação, o que é que eu posso fazer. Então, é importante educar as outras pessoas sobre as características do nosso sistema, é importante mobilizar, se vocês têm algum... Uai, seu app de vídeos curtos.